E fazer uma oração para iniciarmos a palavra nesta noite. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, versículos de número 21 ao 25. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21 ao 26. Muito me alegro em ver aqui o pastor Isaac também. Estivemos ali no ano passado na festividade na congregação onde ele é o pastor. O texto bíblico diz assim: entretanto, nestes últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, redobre a sua atenção. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Senhor Deus, te louvamos por este momento, pela oportunidade que estamos diante da Tua Palavra. Fale conosco, no nome de Jesus. Podeis assentar, adorando o nome do Senhor. Estamos diante de um texto muito interessante, muito rico nas suas entrelinhas. E todos nós que aqui estamos, buscamos ao longo da nossa vida, temos algo na nossa vida que nos acompanha constantemente, que é a busca incessante pelos significados da vida. Todos nós, todos os dias, todas as semanas, buscamos incansavelmente alguns significados que cercam, que rodeiam e que estão sempre presentes na nossa vida. Por exemplo, quem é que no meio cristão nunca se perguntou outrora por que é que foi necessário Jesus morrer na cruz do Calvário? Não poderia Deus muito bem, pela tua soberania, pela sua majestade, dizer: os pecados estão perdoados, estão todos perdoados, e ponto final? Não poderia Deus, usando a sua completa autoridade, dizer: estão todos os pecados perdoados e pronto? Por que foi preciso Cristo ir ao Calvário, morrer de uma forma cruel, humilhante, de uma forma das mais piores que existiam na época? Por que é que Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, levou o seu Filho até o Calvário para que Ele ali morresse, para que nós estivéssemos aqui hoje? Todos nós, como eu disse, temos essa busca por significado. E Paulo, escrevendo à igreja que estava fundada em Roma por ocasião da diáspora, ele está esclarecendo essas perguntas constantes que nós temos ao longo da vida. E desses esclarecimentos que o apóstolo traz para a igreja fundada em Roma, a primeira resposta que Paulo traz para a igreja romana e traz para nós também, é que Deus levou o Cristo à cruz para mostrar que Ele é justo. Como assim, pastor Alain, que Deus leva Cristo ao Calvário para provar que Ele é justo? O versículo 25 que nós lemos, que eu pedi a sua atenção, a parte B deste versículo nos diz assim: por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pairava no ar, pairava sobre nós, sobre a humanidade, um grande questionamento e uma grande insinuação de que Deus, Senhor, seria um Deus injusto, de que Deus, porventura, seria um Deus injusto. Olhar para o pecado das pessoas no passado
e conforme o texto diz, se tornou impune diante dos pecados cometidos. Como isso, pastor? Olhamos para a situação de um caso muito comum que nós conhecemos nos dias de hoje, para uma história muito contemporânea, porém de muitos anos atrás. Um belo dia, a Bíblia nos fala de um rei por nome Davi. Quando ele termina o seu almoço, diz a Bíblia, ele avista de cima do seu palácio uma bela mulher se banhando, tomando seu banho, e a Bíblia nos diz que ele deseja aquela mulher. Ele pergunta: quem é esta mulher? E alguém lhe diz: ela é Betseba, ela é esposa de Urias, um dos seus comandantes. A Bíblia nos diz que Davi manda chamá-la, e a Bíblia é enfática e clara quando diz que Davi se deita com ela, tem relações com ela, e ao passo de alguns dias, ela engravida. Ela volta para sua casa e depois de alguns dias ela manda um recado para o rei dizendo: olha, rei, eu estou grávida de você. E imediatamente o rei manda chamar este homem por nome Urias, manda ele vir do campo de batalha que quero falar com ele. Urias chega e diz: o que o senhor quer comigo? Olha, vai para a sua casa, você vai ter uma folga hoje, lava os seus pés, entra no seu aposento e passa essa noite com a sua esposa. Urias não entende, vai e obedece, mas quando ele chega na porta da sua casa, Urias não entra. Ele fala: não é justo eu entrar, os meus homens, eles estão no campo de batalha, eles estão todos lá prontos para a batalha, eu não vou entrar em consideração aos meus nobres companheiros, e não vou entrar também porque eles estão defendendo a minha pátria. Esta notícia chega aos ouvidos do rei, dizendo: olha, rei, o seu comandante não entrou na casa para dormir com a sua esposa. Davi coça a sua cabeça e coloca em prática o plano B. Manda falar para Joabe, manda uma carta para Joabe levada pelo próprio Urias. E nesta carta estava escrito: olha, Urias, Joabe, coloca Urias no batalhão de frente, na mira do canhão do exército adversário, porque eu quero que ele morra. Joabe não entende o que está acontecendo e coloca Urias no local desejado por Davi. Passados alguns momentos, Urias morre. Urias morre e o desejo de Davi é consumado. Passados alguns momentos, alguns dias, Deus manda o profeta Natã à casa do rei. Conta-lhe uma história para que ele entendesse. E diz para o rei: você pecou contra Deus, você não pensou em Deus. A Bíblia nos diz que Davi se prostra, reconhece o seu pecado, e a Bíblia nos diz que Natã diz para ele: olha, rei, Deus hoje transpassou o seu pecado, não morrerás. O Salmo 103 e o verso 10 faz um paralelo deste acontecimento, quando diz-nos a Bíblia que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Um belo versículo, por sinal, senhores, que apresenta e denota a grande misericórdia de Deus com alguém que peca e se arrepende. O profeta Natã diz: olha, Deus perdoou os seus pecados, você não vai morrer. Muito bonito isso para Davi, é perdoado. Ele não paga pelo crime que cometeu, pelo adultério que cometeu. Mas eu vos pergunto agora, e como é que fica o outro lado, Urias, nesta situação? Parece que eu vejo um diálogo entre Urias e Deus. Se Urias lá no céu chegasse, Urias cruzando os braços e olhando para Deus assim: peraí, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai fazer com que este homem pague pelos seus atos, pelos seus erros? Deus diria assim para Urias: não, eu não vou fazer nada, e ainda vou abençoá-lo. Ele é um homem segundo o meu coração, e eu ainda vou prosperar a sua descendência. Urias, quem sabe, diria para Deus: o Senhor endoidou, o Senhor pirou, o Senhor não vai fazer nada. Este homem, que é considerado homem segundo o seu coração, está jogando o seu nome na lata do lixo, e o Senhor sequer está fazendo alguma coisa para preservar o seu nome. E Deus diria: não vou fazer nada, não vou fazer nada. Este homem levou a minha mulher na mão grande, ele pegou a minha mulher, planejou o meu assassinato, me matou, e o Senhor não vai fazer nada. Pelo menos limpe o seu nome.
Parece que eu vejo Deus olhando para Urias e dizendo: o que é que você quer que eu faça? Urias, eu penso que diria: pelo menos que esse camarada pegue uma prisão perpétua, ou que pague com a sua própria vida. Aí eu entendo a mentalidade de Deus, que Deus diria para Urias: Urias, eu não posso fazer isso. E Urias diria: o Senhor vai passar por cima desta lei, o Senhor vai passar por cima de pessoas que saem espalhando maldade por aí, o Senhor vai dar de ombro para esta situação.